Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Bom, gente, para o vídeo de hoje eu tinha pensado antes em falar mais uma vez sobre alguns absurdos que a gente tem visto na imprensa em geral nos últimos dias, né? Então a chamada grande imprensa, né, que é essa imprensa mais tradicional, esses veículos de comunicação mais conhecidos, né, mais tradicionais, tem realmente feito um papel, na minha opinião, muito irresponsável, chegando até a inventar determinadas coisas, como foi no caso, por exemplo, da crise, entre aspas, que eles criaram com a indicação do Márcio Postman para o IBGE, falando que a Simone Tebet devia sair do governo e tal. Quer dizer, a própria Simone Tebet veio a público, se manifestou favorável, falou um monte de coisa, e mesmo assim a imprensa fica criando, sempre com aquela historinha de, segundo fontes, as minhas fontes e não sei o quê. Quer dizer, eu também queria falar sobre isso, mas aí aconteceram coisas que me fizeram mudar. Aí eu ia falar sobre, mais uma vez, os discursos da extrema-direita, o ódio, os discursos de ódio, enfim, que geram situações como, por exemplo, o absurdo da Polícia Militar do Estado de São Paulo matando gente lá no Guarujá. Só que aí vieram duas notícias, quer dizer, veio uma notícia também de São Paulo, e eu li uma reportagem que eu resolvi então falar deste assunto, desta reportagem e dessa notícia que eu ouvi de São Paulo, que tem a ver uma coisa com a outra, porque elas acabam sendo um reflexo das outras duas coisas anteriores. A notícia de São Paulo, gente. O governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, simplesmente abriu mão, dispensou, desprezou todos os livros indicados pelo Ministério da Educação, enfim. Os alunos da rede estadual de São Paulo não terão livros, eles terão só material virtual. Eu não vou nem entrar no mérito de que isso tem uma relação direta com os negócios particulares do secretário da Educação, que é dono de uma empresa justamente de vamos dizer assim, de educação virtual. Tá? Não vou nem entrar nesse método, não é nem essa a minha questão. A questão é privar o aluno de um material físico, e não tem nada de saudosismo nisso que eu vou falar, é você privar muitos alunos de qualquer material, porque quantos alunos que estudam na rede estadual de educação de São Paulo não tem computador, não tem tablet, não tem sequer equipamento, e não tem internet, enfim. Quer dizer, você sujeitar o aluno a ter somente equipamento, material virtual, você simplesmente está sujeitando o aluno a limitar a sua possibilidade de aprendizagem. E além disso, tem a questão sim simbólica do livro, né, do objeto livro. E aqui é um canal de literatura, então a gente tem que defender o livro veementemente, né? Então essa notícia do governo do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, praticamente banindo o livro impresso do material escolar dos alunos da rede estadual de São Paulo, me levou a uma reportagem que eu li na BBC, que me deixou assustado. Nos Estados Unidos, né, que a extrema-direita adora dizer que é a terra da liberdade de expressão, quem defende esses idiotas que defendem a liberdade de expressão irrestrita, né, só porque querem a liberdade para cometer crimes, exaltam os Estados Unidos como a terra da liberdade. Pois bem, nos Estados Unidos, em diversos estados norte-americanos, começaram a surgir grupos de vigilantes de livros, grupos que se reúnem para banir livros, para proibir livros, não só nas escolas,
para proibir a circulação de determinados livros, principalmente para o público infantil. Então os escritores e os editores de livros infantis estão sofrendo a perseguição desses grupos, que estão banindo livros. É um grupo, segundo a reportagem da BBC, são grupos ainda muito pequenos do ponto de vista numérico, né? São grupos quantitativamente pequenos. Não afetou a produção, a edição de livros nos Estados Unidos ainda, mas já existe. Né? Existem livros que estão proibidos em determinados estados norte-americanos. E são livros, na maioria deles destinados ao público infantil e juvenil, que, obviamente, não é nenhuma coincidência e não é nenhuma surpresa. São livros que falam de que tem personagens, por exemplo, da comunidade LGBTQIAP+, negros, enfim, dos grupos socialmente minoritários ou dos grupos historicamente excluídos. Então, a ideia de que existem grupos, e são grupos civis, da sociedade civil, tá? Não é nenhum grupo instituído institucionalmente. Aí você vai dizer, mas isso é uma vantagem, então, pelo menos o Estado não está participando disso. Não, é pior. Porque esses grupos exigem do Estado o banimento desses livros e o Estado acata, em algumas situações, o banimento desses livros. Então, isso está acontecendo agora, 2023, século XXI, no chamado berço da democracia, naquela que é dita pelas pessoas como a nação mais livre do mundo. Que raio de nação é livre é essa? Que bane livros, que proíbe livros. Ai, mas esses livros deturpam. Não importa. A gente não pode proibir. E aí a gente vê esses discursos da extrema-direita. Você vai dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? A reportagem da BBC de livros banindo nos Estados Unidos com a proibição com o desprezo aos livros pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Tem tudo a ver. A Secretaria não proibiu os livros, mas ela tirou os livros de circulação. E aí é Estado, né? Aí é o órgão estatal, é a gestão pública que está fazendo isso. Não, ela não precisa proibir, ela simplesmente não vai ter. Então não precisa proibir. Por quê, gente? Porque isso faz parte. E aí a gente tem que analisar a coisa sob um viés mais simbólico também. Né? Isso faz parte de uma ação política desses grupos extremistas que colocam um símbolo, porque o livro, ele além do seu caráter todo de obra literária, de obra de arte, ou de texto de situação, de reflexão política, enfim, tudo, tem o caráter simbólico do objeto livro, que é o símbolo do conhecimento, que é o símbolo da aquisição do conhecimento, que é o símbolo da abertura para novos mundos. Né? Quando você proíbe livros, como no caso da reportagem que eu li dos Estados Unidos, ou tira de circulação, ou tira do material didático de uma rede pública de ensino os livros, você está tirando simbolicamente a própria aquisição de conhecimento. Você está limitando simbolicamente o acesso a outras possibilidades de enxergar o mundo. Então é muito mais sério do que simplesmente a questão da censura de ideias, que já é absurda em si, no caso da proibição dos livros lá nos Estados Unidos. Já é absurda em si a proibição da circulação de ideias. Ah, mas então, a gente defende, quem é de esquerda está defendendo que tem que ter controle das plataformas e não sei o que e tal. Gente, de novo, a liberdade de expressão não é absoluta. Ela é coletiva. Mas é diferente, porque a gente, eu estou falando a gente, né, quem não defende
essa ideia estapafúrdia da extrema-direita de liberdade de expressão absoluta, só não defende a liberdade de expressão por cometimento de crimes. Só isso. A gente não defende a liberdade de expressão para o cometimento de crimes, para a propagação de discursos de ódio, para alimentar racismo, machismo, misoginia, homofobia, enfim. É só para isso que a gente não quer liberdade de expressão. É só para isso que a gente não admite liberdade de expressão. Em nenhum momento a gente fala da proibição da livre circulação de ideias que não são criminosas, que não são preconceituosas, que não desprezam os outros. Ideias que podem, por mais divergentes que sejam, ajudar a construir uma sociedade, ajudar a construir debates, ajudar a lidar com os debates. Então a gente defende isso. Outra coisa é você proibir um livro porque o personagem desse livro pertence à comunidade LGBTQIAP+. Ou você proibir um livro porque esse livro exalta um modo de vida diferente do modo de vida do capitalismo contemporâneo. Não está pregando contra ninguém. Uma coisa é pregar contra, de maneira criminosa, de maneira preconceituosa. Outra coisa é exaltar modos de existência diferentes. Então, tá aí a diferença. E aí é que a gente pega o absurdo dessas situações. Você proibir um livro, você proibir uma criança de ter acesso a um livro, simplesmente porque o personagem daquele livro é da comunidade LGBTQIAP+. Ah, mas eu não quero que meu filho veja isso. Então você converse com seu filho, né? Você coloque as suas ideias para o seu filho e deixe o seu filho confrontar as suas ideias com as ideias que o mundo vai apresentar para ele. E se ele concordar com você, bem. Se ele não concordar com você, paciência. É assim que é a vida, né? Eu tenho um filho. Meu filho não concorda 100% comigo em tudo. E é a vida. É assim que a coisa pega. É assim que a vida é. Então, os pais orientam, os pais colocam os seus valores. Esses valores vão ser confrontados com os valores sociais. E a pessoa vai construir o seu caráter a partir disso. E beleza. Agora, eu querer que o Estado, ou eu me organizar em grupos que vão proibir a circulação de determinadas obras literárias, ou de determinadas ideias porque eu não concordo com elas, isso é um absurdo enorme, né? Ou, no caso do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação, você simplesmente limitar o acesso a materiais pedagógicos, sejam livros didáticos, sejam livros paradidáticos. Porque quando você tira o material impresso, você tira a possibilidade de muitas crianças e jovens terem acesso a qualquer tipo de material didático e paradidático. Então, assim, mas como eu disse, isso tem um caráter simbólico. Esse povo da extrema-direita, está chamando o governador de São Paulo de extrema-direita. Esse povo de extrema-direita, eles são contra o conhecimento. Eles são contra qualquer coisa que faça com que as pessoas tenham uma visão mais ampliada de mundo, de vida, de respeito à diversidade, uma visão mais ampliada e poética da vida. Porque diversidade é poesia. Diversidade, a beleza da vida está na diversidade de coisas que a vida nos apresenta e na diversidade de possibilidades que a vida nos apresenta. A gente escolhe um caminho para a gente, mas a vida nos apresenta e as pessoas têm o direito de escolher os seus caminhos e de ser quem são. Porque muitas vezes não é uma questão de escolha, é uma questão de ser quem é. E aí é pior ainda, né? Você querer desprezar ou banir a existência de uma pessoa simplesmente por ela ser quem ela é.
né? Isso é tão absurdo que eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas para não desviar muito do assunto, é isso, gente. O banimento de livros está acontecendo nos Estados Unidos em 2023. A gente não está falando de Inquisição, a gente não está falando de nazismo, né? A gente não... Vamos lembrar das fogueiras nazistas que queimavam livros? Vamos, existiram lá, né? Existiram lá na época do nazismo na Alemanha as fogueiras que queimavam livros, né? Existia a Inquisição. Então existiram momentos em que se queimavam livros. Ah, agora não estão queimando. Não, estão tirando de circulação. Né? O que dá na mesma, porque o queimar é só uma questão simbólica. Né? O que acontece é que naquela época eles queimavam os livros e os autores dos livros. Agora eles não queimam nem os livros nem os autores, eles tiram de circulação. Né? A fogueira agora é econômica. Tira de circulação, proíbe a venda, o escritor provavelmente vai ter que fazer outra coisa da vida, né? Porque não vai poder escrever. E pronto, não preciso queimar. Né? A fogueira é simbólica também, a fogueira é econômica. Isso está acontecendo agora, nos Estados Unidos. E está acontecendo, de certa forma, como uma ação como essa do governo do Estado de São Paulo, é uma ação semelhante aqui no Brasil. E eu tenho certeza que existem determinados políticos de extrema-direita aqui no Brasil, e eles já se manifestaram contra assim, a gente já teve isso aqui no Brasil, né? De livros serem proibidos, de exposições de arte serem proibidas, simplesmente porque, porque para eles qualquer coisa que não seja do padrão de vida deles é imoral, enfim. Então, gente, eu queria fazer esse vídeo, na verdade, no final das contas, eu acabei falando de algo que pode não ser mais sério do que a irresponsabilidade da imprensa. Pode não ser mais sério do que ações como a chacina da polícia militar no litoral de São Paulo. Mas é seríssimo, porque tem um caráter simbólico muito forte que leva a tudo isso. E aí, cadê a imprensa falando disso com o alcance que isso tem que ter? Isso devia estar sendo divulgado, isso devia estar sendo noticiado, isso devia estar sendo propagado para que muita gente saiba o que está acontecendo. Que nós temos nos Estados Unidos grupos de pessoas que se acham no direito de proibir livros de circularem. Cadê a imprensa criticando o governo do Estado de São Paulo porque tirou do seu material didático o livro? Percebe que, então, o assunto do livro tem a ver com a irresponsabilidade da imprensa, assim, que deveria estar noticiando isso. Eles noticiaram. Mas cadê todos os especialistas, né? Todos os especialistas criticando a ação? Cadê os especialistas nessa hora? Porque só tem especialista na imprensa tradicional para falar que foi o Banco Central com a alta taxa de juros que segurou a inflação, não foi o governo. Né? Tem especialista para dizer que não, apesar da Simone Tebet ter vindo a público dizer que não tinha problema nenhum, crise no governo. Aí os especialistas aparecem. Aí aparecem 200 especialistas. Mas cadê os especialistas para falar agora desse absurdo que aconteceu na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de não ter livros? Os especialistas agora não aparecem. Cadê os especialistas para falar do absurdo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, de grupos que estão proibindo livros de circular? Não tem especialistas agora. Agora os especialistas da grande imprensa não aparecem. Cadê os especialistas para falar do absurdo da chacina no litoral de São Paulo, que matou mais de 16 pessoas? Cadê? Então é isso que eu estou dizendo, gente. Tudo isso tem um caráter simbólico. Né? Vamos queimar os livros, entre aspas. Né? Por quê? Porque tirando os livros de circulação, você tira
o símbolo da aquisição de conhecimento, da expressão humana. Então é isso, eu queria saber o que cada um de vocês acha. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham disso. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas a se inscreverem no canal. A gente está aí nessa batalha louca e longa para aumentar o nosso número de inscritos, para ver se o algoritmo do YouTube começa a gostar um pouquinho mais da gente, né? Para os vídeos circularem mais, porque a gente é a favor da livre circulação de ideias, desde que sejam ideias construtivas, por mais que sejam críticas, mas que sejam construtivas, que não carreguem preconceitos, que não carreguem violência, que não carreguem discursos de ódio e que não sejam criminosos. Então, se inscrevam no canal, chamem as pessoas a se inscreverem no canal, visitem o blog A Literação, não se esqueçam que é até domingo só que a gente está recebendo textos para o 13º número da nossa revista Fluxos. Domingo acaba, então quem ainda quiser mandar texto é até domingo, tá? Vejam lá como é a questão que a gente tem agora, né, da nossa editora que a gente está lançando, dos serviços editoriais, enfim, muita coisa acontecendo, a gente está fazendo muita coisa. Sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Enfim, procurem a gente aí nesse mundo doido aí da internet, porque a gente está tentando consolidar esse espaço, fortalecer um espaço de reflexão bacana para todas e todos. Tá certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.